Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Olá a todos e a todas, estamos começando mais um talk do Especial Amazônia. Eu sou Marina Felipe, repórter da Exame, e hoje o tema é 30 milhões de brasileiros, a diversidade dos povos da Amazônia. Para essa conversa, eu recebo Úrsula Vidal, secretária de Cultura do Estado do Pará, e Fernanda Renaud, consultora do Instituto Arapiaú e secretária executiva da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia. Fernanda, Úrsula, muito obrigada pela presença. Eu gostaria de começar essa conversa pedindo para a Fernanda explicar um pouco dessa diversidade do território da Amazônia quando a gente fala da diferença e da diversidade dos povos. Tá bom, obrigada, Marina. Prazer estar aqui com você, com a secretária Úrsula. Eu gosto de falar até no plural, sabe? Porque a Amazônia é tão grande que a gente, na concertação, a gente vem falando em Amazônia, né? É um território, quando a gente pensa em Amazônia Legal, que cobre praticamente 60% do território nacional. Então, isso equivale aí, por exemplo, à área da Comunidade Europeia inteira, né? Da União Europeia. Dentro dessa grande região, a gente tem uma grande parte de floresta, obviamente, mas tem partes onde a floresta não existe mais e tem partes onde a floresta nunca existiu, né? Então, isso é importante também para a gente quebrar um pouco estereótipos e chegando mais próximo da realidade, né? Esses 30 milhões de habitantes que tem no território da Amazônia Legal, mais ou menos 2% são indígenas, por exemplo, né? E normalmente, quando a gente pensa na Amazônia, o indígena é a primeira população que vem na nossa cabeça. Mas se a gente pensar que 2% é indígena, sobra aí quase 29 milhões, né? Mais de 29 milhões de outras pessoas. Quem são essas outras pessoas, então? E aí isso é muito importante a gente entender essa diversidade sociocultural que existe na Amazônia, né? Então, a gente está falando de indígenas, estamos falando também de outras comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, tem garimpeiros, né, população urbana, pessoal que está em assentados de assentamento, grandes e pequenas propriedades. Então, tem realmente aí um espectro muito grande de pessoas que vivem nesse território. 85% mais ou menos da população da Amazônia Legal está na região conhecida como Arco do Desmatamento, que vai do Maranhão ali passando pelo Pará, Mato Grosso, Rondônia até chegar no Acre. E um dado que eu sempre gosto de trazer, que é muito importante para a gente também atualizar os nossos imaginários sobre esse território, 72% da comunidade urbana, né, e 85%, na verdade, da população da Amazônia Legal é urbana, e desses 85%, 72% está em 20 cidades, dos 700 e quase 800, né, municípios da Amazônia Legal, em 20 cidades tem 75% dessa população. Então, isso é importante também para a gente ter uma visualização um pouco mais concreta de onde que essas pessoas estão espalhadas nesse território. E aí, trazendo esse contexto do território, eu gostaria de convidar a Úrsula para explicar como que o governo do estado do Pará tem trabalhado essa diversidade, especialmente quando a gente fala de questão de cultura. Úrsula. Boa tarde, Marina, Fernanda, gratidão à Exame por esse convite. Eu fico muito preocupada da gente tratar a Amazônia ainda sob a perspectiva da Caixa, sabe? Eu acho que o nosso grande desafio é entender essa crise civilizatória que nós estamos vivendo e esse convite que está sendo feito à nossa espécie tão tola, né, e tão adoecida, de ter um comportamento mais disruptivo no pensamento da política pública, no entendimento das complexidades regionais. Veja, a Fernanda já trouxe a perspectiva das Amazônias, né? De todos os estigmas, de todo esse ideário, de toda essa imagem mítica, né, de um universo simbólico construído sobre essa região que não corresponde à realidade. Então, por exemplo, quando tu me provocas, Marina, dizendo assim, como é que o Estado do Pará tem pensado as políticas públicas? Evidentemente, eu tenho um desenho territorial, orçamentário, populacional,
financeiro de uma estratégia de governo para um Estado. Mas eu não posso pensar esse Estado sem pensar sobre a perspectiva desta região, da importância dessa região na discussão, por exemplo, da agenda climática, da crise climática que nós vivemos. Então, o nosso desafio hoje é pensar o seguinte: como é que a cultura dialoga com a educação, com a agenda ambiental, com a segurança pública, com a saúde pública, com o desenho, por exemplo, do fluxo do comércio, dos novos arranjos produtivos locais. Então, assim, não é a cultura fomento, a cultura fruição, a cultura manutenção do patrimônio, preservação dos nossos saberes e práticas. É como tudo isto que somos, do ponto de vista da identidade, dos nossos desafios, sejam eles ambientais, né? E quando eu falo ambientais, qual é, por exemplo, o que está no imaginário da população geral? O problema ambiental na Amazônia está ligado ao desmatamento e às queimadas. O problema ambiental na Amazônia está ligado ao desmatamento e às queimadas, mas está ligado, por exemplo, à falta de saneamento básico, aos planos estaduais e municipais de gestão de resíduos sólidos. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse dado trazido pela Fernanda: 85% da população dessa região urbana, né? Nós temos aqui 75% vivendo em grandes cidades. Belém vai sediar, se tudo der certo, e as articulações estão caminhando nesse sentido, vai sediar a COP30 em 2025. Vamos comparar com a cidade de São Paulo. São Paulo tem 93% de saneamento básico no seu território. Belém tem 7%. Nós não temos planos implementados de gestão das cidades. Como é que a cultura, os fazeres, esse pulso dessa juventude que discute seu território, que discute racismo ambiental, que discute direito à cidade, direito à praça, mobilidade urbana, uma cidade para mulheres, uma cidade para crianças, equipamentos públicos que promovam esse direito à cidade. Como é que essa meninada que discute isso no hip hop, na dança, no teatro, nas suas poéticas, no seu corpo político, como é que ela está inserida nessa discussão? Qual é o espaço na arquitetura institucional que essa meninada, que representa hoje, numa régua etária, que está mais ampliada para essa juventude, se identifica como juventude até os 34 anos, onde é que ela está representada nessa arquitetura institucional? Como é que ela vai acessar grandes fundos, por exemplo, essa meninada que está na urbanidade, Fundo Amazônia, fundos do clima, que estão ali direcionados para povos e comunidades tradicionais, que isso é muito importante, mas que eles estão aqui estudando dentro dos núcleos urbanos. E estão voltando para os seus territórios. E eu não estou combinando de que, na medida que eu tenho um córrego, do outro lado tem uma nascente, aquilo ali pode acessar um recurso, e quando eu atravesso aqui para o asfalto, eu não acesso mais esse recurso ligado à agenda climática e ambiental. Qual é o sentido que isso faz? Não existe. Na Amazônia, o rio ele se integra a esse asfalto, porque Belém, por exemplo, uma cidade com 36 ilhas, a capital é uma capital que parte do seu território, aliás, a maior parte do seu território é insular. São 36 ilhas. Aqui na frente, atravessando do centro da cidade para o Cumbu, metade do orçamento familiar destas pessoas que moram em Belém. Essa metade é destinada a comprar garrafão de água, porque essas pessoas não têm água para beber nem para cozinhar, porque não têm acesso. Essas pessoas não têm internet. Como é que elas vão fazer crédito de carbono, por exemplo, das suas áreas preservadas? Então, nós estamos aqui querendo salvar o planeta, que na verdade o planeta vai dar o jeito dele, porque muitas espécies vão continuar sobrevivendo, é a nossa estúpida que vai acabar, porque vai ficar inviável para a continuidade da vida, para a nossa espécie, outras vão se virar. E o planeta vai dar o jeito dele, porque nós somos estúpidos, estamos maltratando esse organismo que vai reagir, como já está reagindo. E aí eu pego e digo o seguinte: não, eu vou combinar com o mosquito, que bem ali é a área de preservação ambiental e aqui não é, aqui é urbanidade.
Eu vou convidar a combinar com o Rio, que bem aqui é uma unidade de conservação dentro da cidade. E aqui já é urbanidade, então para cá não vale. Quem está fazendo essa educação ambiental? Quem está promovendo discussão sobre a conservação ambiental, a preservação, os novos modelos de planos, arranjos produtivos locais que consideram a economia do conhecimento? Estamos vivendo uma crise do trabalho. Como é que você vai desconsiderar essa humanidade da Amazônia e querer salvar a Amazônia para salvar o planeta e desconsiderar que nós temos uma massa de trabalho que precisa ser considerada, inclusive, nesses desenhos de acordos multilaterais que serão feitos para salvar o planeta? Então, assim, legal, não respondi a tua pergunta, era essa a intenção, eu te fiz uma provocação. Mas a ideia é a gente bater um papo mesmo, e aí eu quero trazer a Fernanda para essa conversa, para além de complementar esse dado da urbanidade, Fernanda, trazer esse contexto de ir além desse imaginário como a gente está trazendo aqui, né? Se só 2% da população indígena, como trabalhar com tanta diversidade, com territórios quilombolas, com questões de gênero, como que o Instituto e a concertação têm feito esse trabalho ativamente? Obrigada, Marina. Eu fico super feliz de ouvir, secretária. Concordo com tudo. Assim, acho que a gente tem que conseguir integrar nós, né, nos integrarmos enquanto pessoas, antes que o mundo nos recicle, porque ele sabe reciclar melhor do que a gente, é o que ele vem fazendo com várias espécies, como você trouxe, né? E eu acho que o caminho, e o que a gente vem tentando fazer na concertação é uma rede, né? Ela surgiu em 2020, a gente está indo para o terceiro ano, numa tentativa de desfragmentar discussões e ações no território da Amazônia Legal. Tem alguns pilares que baseiam essa iniciativa, então é a questão do desenvolvimento, quais modelos de desenvolvimento funcionam para o território da Amazônia Legal, levando em consideração todas essas especificidades que a secretária trouxe, então desde especificidades territoriais, mas também dos modos de vida das pessoas que estão nesse território. Então isso é muito importante para pensar qualquer plano de desenvolvimento para qualquer território, mas sobretudo para o território da Amazônia Legal, que hoje está no foco tanto nacional, mas também do mundo inteiro, né? É muito importante a gente pensar também, por exemplo, negócios, né? Como que os negócios conseguem ser mais atuantes nessas questões de conservação, de educação, de saúde, questões mais estruturantes. Como que a gente traz as empresas para pensar um pouco além de dentro dos próprios muros, mas fora do muro também, afinal de contas, elas estão aí no território e têm um protagonismo grande nessa mudança do espaço do território da Amazônia Legal. É muito importante a gente ter muito claro e uma articulação, na medida do possível, com a governança da Amazônia Legal, né? Então, são 9 estados, a gente precisa entender direitinho quem está onde, quais são as estruturas e pensar junto como que a gente pode apoiar, possivelmente, o fortalecimento de capacidades institucionais. E o quinto pilar da concertação, e aí fico muito feliz de estar dividindo essa conversa aqui com a secretária, é a cultura, porque para a gente a cultura a gente acredita que a racionalidade humana ela é limitada. E para pensar qualquer coisa, né, a gente precisa aí de um equilíbrio entre racionalidade e sensibilidade, e a cultura nos abre isso, né? A cultura entendida como modos de vida, modos de fazer e modos de representar. Então, por exemplo, na concertação, para quebrar um pouco todos esses estereótipos, trazer esse dado, por exemplo, de população urbana e da importância que é a gente pensar nos territórios urbanos, nas pessoas que estão nesse território, quando a gente fala de Amazônia, a arte vem nos ajudado bastante. A arte nos ajuda, né? Uma potência, a arte como um dos elementos da cultura, mas a cultura em si também são muito potentes para a gente conseguir atualizar os nossos imaginários. A cultura e a arte entendidas para além desse lado estético de entretenimento, entendidas também como fontes de informação sensível sobre esse território, que facilitam o diálogo, que abrem portas, né? Então, acho que esse tem sido um caminho que vem funcionado muito para a gente na concertação, para aproximar conversas entre visões, às vezes, não consensuais, mas convergentes. Então, acho que a cultura aí é chave, né? Trazer para qualquer discussão, colocar as pessoas, assim como a biodiversidade na Amazônia é importante, a diversidade cultural também é importante. A gente tem que trazer isso para o debate, essas especificidades de modo de vida, onde que essas pessoas estão, o lugar onde elas estão influenciam nos modos de vida e como que os modos de vida atuais delas influenciam também nesse espaço que elas estão. Então, todas essas relações, na verdade, que acontecem entre as pessoas, o espaço, ao longo de um tempo, elas são importantes e fundamentais para a gente pensar qualquer coisa.
Eu queria aproveitar a fala da secretária Úrsula também para trazer um ponto que foi abordado, que é a questão da COP30. A gente estava na cobertura lá na COP27, em loco, quando o presidente Lula anunciou essa intenção de que alguma cidade da Amazônia fosse escolhida para sediar a COP30. Belém já está se preparando, que benefício que isso pode ter? Tem parceria público-privada que já se pode esperar? Como que isso está, secretária? Nós estamos nesse processo de consolidar alguns projetos que já estavam em fase muito avançada do ponto de vista infraestrutural na cidade, para recepcionar, enfim, há um cálculo, que é um cálculo aproximado feito pela própria ONU, de cerca de 100 mil visitantes. Então, é claro que Belém não é uma cidade pequena, é uma metrópole, nós temos aqui nessa área metropolitana mais de 2 milhões de habitantes, portanto, nós temos um cardápio de serviços muito bem estruturados, de restaurantes, de hotéis, mas a gente precisa, evidentemente, ampliar. O nosso desafio é apresentar uma Belém mais ligada a essa inovação, né? Nós temos um plano estadual de bioeconomia construído com mais de 40 entidades da sociedade civil, representando extrativistas, quilombolas, ribeirinhos, maretórios, que é uma forma muito interessante para você ver como um léxico nos instiga a compreender o território a partir de uma autodeterminação e de uma investigação mesmo de todos esses componentes identitários, dessas matrizes identitárias que são tão diversas, né? Então, esse plano de bioeconomia ele tem eixos muito bem definidos, é o único estado brasileiro que tem um plano elaborado de bioeconomia, uma política estadual de mudanças climáticas, é uma lei hoje que nós temos o Plano Amazônia Agora, que além de todo aquele rol de serviços e políticas públicas, de controle, fiscalização, estímulo ao reflorestamento, fortalecimento dessa estrutura para garantir planos de manejo nessas áreas onde, evidentemente, a nossa legislação ambiental permite o manejo, né? Então, assim, nós estamos com o nosso dever de casa todo pronto para acessar recursos internacionais e nós temos uma capacidade científica instalada na Universidade Federal do Pará, na UFOPA, no oeste do Pará, na Unifespa, no sul do Pará, na própria Universidade Estadual, muito consolidada e muito madura de relacionamento com essas comunidades. Quando eu falo, e eu estou ampliando para uma escala para além de Belém, é porque, evidentemente, esse Pará se espelhará em Belém, né? Todas essas práticas, todas essas experiências bem-sucedidas, elas estarão sendo aqui parte de uma imensa dinâmica de trocas, né? E qual é o nosso grande desafio? É preparar a cidade para ser esse modelo mais inovador, inventivo e criativo. O que funciona, evidentemente, em Curitiba do ponto de vista urbanístico não vai funcionar em Belém, porque a gente tem características climáticas, culturais, bem diferentes. Então, essa customização é um processo que nós estamos fazendo também de entender o que funcionou do ponto de vista da mobilidade urbana, da gestão de resíduos sólidos, do retrofit do centro histórico, de um desenho, por exemplo, de um novo uso para esses espaços, para os espaços coletivos. Então, a gente não quer que seja uma maquiagem da cidade, evidentemente, né? Nós queremos, inclusive, que isso se irradie para as áreas mais periféricas, porque a tendência é que você tenha uma concentração muito grande de pessoas onde você tem equipamentos públicos para garantir essa dinâmica de um grande evento. Então, a nossa área portuária, os nossos museus, os teatros, enfim, os nossos outros equipamentos como centros de convenção. Mas o que nós queremos? Mostrar que essa Amazônia urbana ela problematiza de uma maneira muito mais inteligente e conectada com as discussões que estão acontecendo no mundo todo na periferia. É a periferia que está discutindo as cidades. É a periferia que está discutindo esse protagonismo amazônico no desenho de uma nova governança. Porque a palavra aliás, a sigla da moda agora é ESG. Todo mundo quer ter um ESG, entendeu? A sua política de ESG lindona, verdinha, bonitona, para os seus balanços de sustentabilidade, para mostrar para os acionistas, mas muita calma nessa hora. Como é que os amazônidas vão entrar nesses modelos? Porque nós estamos bem cansados
bem cansados de chancelar projetos que são pensados no Rio, pensados em São Paulo, pensados em Brasília, para fazer diagnóstico. Nós somos a região mais diagnosticada do mundo. Nós temos todos os nossos satélites, DT, mostrando, um foquinho de incêndio, já sabemos, tem tempo real, sabemos onde está acontecendo. Nós já sabemos onde é o problema, qual o problema, quais são as causas do problema, quais são as soluções do problema e quem são os atores envolvidos nessa solução. Mas nós precisamos parar de acessar só os baixos salários. As funções terciárias, não são nem secundárias, são terciárias. Porque é uma dinheirama para fazer diagnóstico, uma dinheirama para pensar a solução, sem os amazônidas, e quando nós somos chamados é só para chancelar, olha, mas tem um pessoal participando não sei de onde, bem aqui, entendeu? Nós queremos protagonizar esse novo modelo de governança, porque senão, Mariana e Fernanda, não dará certo. Não dará certo. Simples assim. E, Fernanda, como solucionar esse desafio, né? A pergunta de milhões. Como que tem sido esse trabalho para que as empresas, de fato, tenham mais do que intenção e um dinheiro pontual para sair ali no relatório, como trouxe a secretária? Como incentivar o setor privado a participar dessa mudança? Eu acho que é muito importante essa questão do protagonismo que a secretária trouxe, porque sem eles como protagonistas, realmente a gente vai estar fazendo mais do mesmo e a gente já sabe que não dá certo. Então, como que a gente consegue inverter essa lógica? Na concertação, a gente acredita muito nisso, que a gente não tem que fazer nada para ou pela Amazônia, né? A gente tem que fazer junto com a Amazônia. Um exemplo disso é um programa de educação que a gente construiu junto com 8 das redes de ensino da Amazônia Legal, né? Só uma que ainda não está junto com a gente, inclusive o Pará está junto também. E o que a gente fez foi, desde a fase de concepção, então, entender o que seria esse programa, a gente já estava junto com as redes de ensino. E aí isso garantiu, por exemplo, que elas implementassem. Hoje ele já está sendo implementado da maneira que eles conceberam que funciona, levando em consideração todas as especificidades de cada um dos estados, tanto do ponto de vista de estrutura das próprias secretarias de ensino, mas também do território, porque era um programa que a gente gostaria de conectar um pouco mais o que está sendo levado para a sala de aula com o próprio território, né? Então, acho que essa construção conjunta é potente e acho que por aí que a gente deveria ir, para além do setor privado, né? E trazer o setor privado para isso também, né? Não só enxergar o setor privado como financiador de possíveis projetos, mas entender como que ele consegue também pensar quais as externalidades do que ele vem fazendo naquele território podem ser, de certa forma, minimizadas, se elas forem negativas, compensadas, ou como que ele cria uma relação com o que está no entorno dele ali, para que essa relação seja mais saudável, né? Que a gente consiga pensar aí em desenvolvimento enquanto qualidade de vida da população. E aí, para esse desenvolvimento e qualidade de vida, é super importante voltar na questão da cultura, né, secretária? A gente está indo para os minutos finais, e eu queria que você trouxesse essa importância do trabalho da cultura, da comunicação, também como uma jornalista, né, colega de profissão, como unir os estados da Amazônia para promover essa cultura, a diversidade, a potência que a Amazônia tem. Marina, nós estamos vivendo uma semana muito dolorosa para todos os brasileiros e brasileiras diante da violência nas escolas. Nós estamos vivendo um momento que nos desafia a pensar na crise do trabalho. Onde é que nós vamos acomodar essas potências, essas capacidades, essa vontade de produzir, de fazer, de se inserir, né? De se enxergar pertencente, seja um mercado de trabalho, seja um território, seja uma escola. Eu acredito que a cultura, ela é esse elemento agregador, porque ela fala sobre o que somos, ela fala sobre as dificuldades do nosso território, sobre as nossas dores, sobre a nossa memória, e ela tem uma capacidade de tradução por meio da expressão desse desenho de país, de sociedade, de território, de narrativa, inclusive.
Nós viemos agora de um processo extremamente doloroso na sociedade brasileira, onde a guerra era de narrativas. E ela se deu numa síndrome persecutória, né? Que, na verdade, a síndrome persecutória ela é vivida por quem, na verdade, por quem é perseguido. Então, vamos trocar a palavra. Por uma campanha persecutória contra a cultura, porque a cultura pensa o seu lugar. Ela pensa o sujeito, ela pensa a subjetividade. Ela atua no território do simbólico, do sistema de crenças. Então, veja, as pessoas estão todas com burnout, trabalhando enlouquecidamente, fazendo muito mais do que elas têm capacidade de entregar, porque muitas vezes não foram qualificadas por uma exigência do mercado de trabalho que tem metas e estão adoecidas. Esses adolescentes desconectados desses pais que trabalham loucamente, quando trabalham, quando têm acesso ao emprego, quando a família não está completamente desestruturada. Nós vamos gerar um recurso muito robusto, por exemplo, no Brasil inteiro, neste exercício 2023, de Lei Paulo Gustavo, de Lei Aldir Blanc. O presidente Lula, né, o governo Lula, da figura do presidente Lula, tem sido um player mundial, não vou falar nem ali aqui de América Latina, porque nós já sabemos a importância que o Brasil tem dentro do Mercosul e desses arranjos da América Latina, mas eu estou falando mundialmente, num outro equilíbrio de forças que se coloca agora, né? Trazendo um pouco mais a China, trazendo os BRICS, para um outro espaço nesse grande comércio bilateral que se consolida pela cultura. Os Estados Unidos se consolidaram no imaginário mundial como um grande império por meio da cultura. Então, nesse momento, como o Brasil se coloca, a Índia se coloca, a China se coloca, a Rússia se coloca, num novo modelo de governança mundial que precisa fazer uma transição dessa matriz energética, mas que não só, porque nós não queremos trocar a OPEC por um outro conglomerado que vire, na verdade, o grande player para exportar a sua tecnologia de matriz energética verde, porque a gente vai trocar 6 por meia dúzia, enquanto nós temos 90 milhões de refugiados morrendo de fome. Então, vamos falar sobre o que nós estamos precisando fazer, que é acabar com a fome no mundo, dar dignidade para as pessoas precisam morar, as pessoas precisam trabalhar, produzir. E o que elas vão produzir? Conhecimento, história de vida, trocas a partir deste processo criativo que vem do eu, com o todo, com a minha história, com o meu território. A cultura será um novo trabalho. É a cultura que vai absorver essa massa imensa de pessoas que terão as suas atividades passando por um processo de obsolescência por conta da automação que nós estamos vivendo. E vai promover a cura desse adoecimento planetário, porque nós estamos adoecidos. Então, eu acho que a cultura, eu não acho, mais do que achar, porque não é opiniosa a minha colocação aqui. Eu enxergo a cultura como esse lugar de absorção desta imensa massa de trabalhadores que tem uma imensa capacidade, porque todo mundo produz cultura, todo mundo produz linguagem, todo mundo gosta de consumir cultura, todo mundo se relaciona com o seu território, todo mundo faz compra na feira, todo mundo tem uma memória de um tio, de um lugar, todo mundo tem uma relação com uma árvore, com um rio, com uma praia, com uma praça. As pessoas vivem cultura cotidianamente. Então, eu vejo que a cultura tem esse condão de apresentar possibilidades desse novo equilíbrio de forças na geopolítica mundial, nesse processo que nós vamos fazer de transição de matriz energética e de reequilíbrio de forças desses conglomerados plurinacionais, tem esse condão de absorver essa força de trabalho e de promover um processo de cura. Então, eu acho que é muita missão e pode jogar no peito da gente que a gente está pronto. Fernanda, eu também gostaria de uma palavra final sua em relação ao tema aqui do nosso painel.
Eu praticamente assino embaixo só e já me coloco à disposição, né, a concertação aí para ajudar a pegar essa bola junto, né? É o que a gente acredita, é um pilar para a gente na concertação. A gente conseguiu fazer com que fosse um pilar, também é um ganho isso, né? Porque não é claro para todo mundo essa visão, mas a gente reconhece a importância da cultura. Eu acho que a gente tem que abraçar a complexidade que é a Amazônia. Né? A gente tem que trazer essa complexidade do tecido social, dessas especificidades todas, tudo que a gente falou aqui, do urbano ao ribeirinho, mais tradicional, para o centro das discussões. Né? Existem um monte de sobreposições entre esses grupos todos que estão no território, de temas mais transversais, como o próprio desmatamento, entre outros, mas também coisas que os aproximam mais positivamente. Né? Esses grupos todos, eles têm as suas pautas, né, e as suas falas individuais, mas eles também tem diálogos entre eles, tem conversas entre eles também. Né? Essa governança da Amazônia Legal ela é múltipla, mas ela tem e precisa de medidas específicas, né? Como foi trazido aqui hoje. É uma sociedade complexa, é uma sociedade plural, e acho que não existe nada de singular na Amazônia, nem a Amazônia mesmo, né? Como eu comecei falando, que é Amazônias. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar o que dá para ser tratado de maneira geral, mas sem perder as especificidades de cada coisa também. No final das contas, está tudo muito conectado, mais do que as caixinhas que a gente ainda tema em fragmentar, né, para se aprofundar, depois a gente tem que conseguir juntar tudo isso para que faça sentido. Acho que é esse o desafio da conversa, né? Quando a gente fala de diversidade, acho que as duas trouxeram essa questão que ainda se olha muito para as caixas, enquanto as pessoas, os territórios, eles são plurais, né? A gente tem que conseguir pensar de uma forma diferente para conseguir avançar nesse trabalho. Então, fico muito agradecida e feliz com a presença das duas. É excelente ouvir duas mulheres com falas tão potentes. Então, muito obrigada pela participação. Hoje eu conversei com a Fernanda Renó, consultora do Instituto Arapiaú e secretária executiva da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, e com Úrsula Vidal, secretária de Cultura do Estado do Pará, em mais um talk do Especial Amazônia. Fica com a gente que ao longo do mês outras conversas acontecem aqui no YouTube da Exame e também no nosso site. Até mais, obrigada.